Bem, vamos lá, gente. Voltar aqui para nossa aula. Vamos continuar falando sobre função quadrática, tá certo? Estamos na seção ponto 3 da nossa unidade 1, que fala de função afim e função quadrática. Vamos agora falar de sinal mínimo e de máximo de função. Nossa função quadrática aqui avaliada tem essa forma analítica, algébrica, né? f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são os coeficientes da função. Né? Se o coeficiente a for maior que zero, o gráfico da função vai ter concavidade voltada para cima. E aí o vértice desse gráfico vai ser o ponto mais baixo que ele tem. O ponto mais baixo vai representar, então, nessa situação, o ponto de mínimo. Se o coeficiente a for menor que zero, o gráfico dessa função vai ter concavidade voltada para baixo. O vértice, então, desse gráfico vai ser o ponto mais alto que ele tem. Sendo o ponto mais alto, vai ser o seu ponto de máximo, tá certo? Bem, e aí a gente continua falando assim. Aqui é uma parte mais matemática, é mais abstrata e é importante que vocês leiam isso várias vezes até entender. Uma função f de x possuirá máximo em x de v, o que é isso? É a coordenada x do vértice do gráfico, pertencente ao intervalo numérico i, isso aqui é um intervalo numérico qualquer nesse momento. Então, essa função vai ter um máximo nesse ponto x, dentro desse intervalo, se a função aplicada nesse x do vértice for maior ou igual à função em qualquer outro x dentro pertencente a esse intervalo. Tá certo? O que isso quer dizer? Essa função vai ter um máximo nesse ponto, dentro do intervalo de análise, de avaliação, se a função aplicada nesse ponto, o resultado numérico dela for maior do que qualquer outro resultado numérico para ela, com os valores do x dentro do intervalo de análise. Ponto. O caso contrário, para o mínimo, vai ser o seguinte: a função f de x vai ter mínimo no vértice, no x do vértice, né, que esse x pertence a esse intervalo numérico aqui. Se quando nós aplicarmos na função esse x aqui do vértice e esse resultado numérico for menor ou igual que o resultado numérico da função aplicada em qualquer outro ponto que pertença a esse intervalo. Importante que vocês leiam isso várias vezes até entender, porque esse conceito é importante. Exemplo. Seja f de x 2x² menos 4x mais 8. Determine as coordenadas do vértice de seu gráfico e verifique se é ponto de mínimo ou ponto de máximo. Então, vamos achar o x do vértice e o y do vértice. Vamos lá. Está aqui a função 2x² menos 4x mais 8. O a, coeficiente a é 2, 2 é maior que zero. Daqui a gente já consegue ver que a concavidade do gráfico vai ser voltada para cima. Só isso aqui já diz isso. O b é menos 4, o c, que é o termo independente, é 8. O x do vértice, a gente já viu isso em aula, nessa mesma aula no bloco 1, é dado por menos b sobre 2 vezes o a. Isso aqui é uma fórmula para calcular o x do vértice. Menos da fórmula o b, que é menos 4, e 2 vezes o a é 2. Essa conta resulta em 1. Beleza. Vou calcular o y do vértice. Aí eu chego nele, menos delta sobre 4a. Preciso do delta, por isso que eu calculo o delta aqui antes. O delta é o discriminante, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Já vimos isso na aula do bloco 1 e do bloco 2. Discriminante de Bhaskara. Vamos lá, b ao quadrado, menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a vezes c. O a é 2, c é 8. Essa conta resulta em menos 48. Discriminante negativo. Discriminante negativo indica que a função não possui raízes reais. Não possui raízes reais. Quer dizer, o gráfico da função, a parábola, não corta o eixo x. Tá? É isso na prática quer dizer. Mas a gente vai calcular o vértice, que apesar de não cortar, ela tem um vértice, esse gráfico.
menos delta sobre 4A, menos da fórmula, menos 48 lá do delta calculado, 4 vezes A, 4 vezes 2. A conta resulta em 6. Então, o vértice é dado, o x do vértice que é 1, y do vértice que é 6. Por que isso aqui é ponto de mínimo? Porque o A é positivo. Então, quer dizer que a concavidade do gráfico é voltada para cima. E a gente acabou de ler no slide anterior que quando isso ocorre, concavidade para cima, o vértice é o ponto de mínimo. Vamos lá. Considere agora essa outra função, menos x ao quadrado, mais 2x mais 3. Temos que o a é menos 1, tá aqui, existe, menos 1 é menor que 0, só isso aqui já me diz que a concavidade do gráfico da função é voltada para baixo, o b é 2, o c é 3. Vou calcular aqui o discriminante da função, porque eu quero encontrar as raízes, tá? Quero encontrar as raízes. Eu quero estudar agora o sinal disso aí, tá? Quero estudar o sinal dessa função. Então, beleza. Vou saber se esse gráfico toca o eixo x do plano cartesiano. Para isso, eu preciso identificar, calcular o valor numérico do delta. B ao quadrado menos 4ac, delta do B ao quadrado, B é 2, 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, A é menos 1, C é 3. Essa conta é igual a 16, 16 é positivo, isso indica que esta função aqui possui raízes reais, duas raízes reais e distintas, obtidas por essa fórmula aqui. Tá aqui, ó, delta maior que zero indica duas raízes reais distintas. Vou obter as duas. x1 e x2 é como eu estou chamando, certo? Peguei essa formulita, trouxe aqui, substituí b, substituí o delta, substituí o a. Cheguei em menos 1. x2, mesma coisa, só que aqui no sinal do meio é negativo, é menos, e aqui é mais, ou seja, soma e subtração. Menos 1 e 3, então tá aqui as raízes. Então, o gráfico dessa função intercepta, sim, o eixo x, nesses dois pontos, em menos 1 e 3. Beleza, tá aqui, ó, a função, tá aqui o que a gente já tinha encontrado, ó, as raízes, e a gente vai estudar o sinal desta função. Isso aqui eu fiz no Excel, vocês podem fazer bem rapidinho também. Tentem aprender a fazer esses gráficos em Excel ou em algum aplicativo específico para produzir gráficos de funções, porque é importante vocês saberem manipular minimamente isso. Fiz no Excel, construir pares ordenados a partir da função e dos valores de x, né? E aí observa o seguinte, a função, essa função aqui, tá? Ela é menor que zero, ou seja, o sinal dela é negativo para valores de x menores que menos 1. Como que eu sei isso? Ou eu poderia testar, substituir valores da raiz, então é por isso que a gente precisa identificar as raízes. Na esquerda da raiz e na direita da raiz, sempre é uma mudança de sinal. Quando passa na raiz, sempre é uma mudança de sinal. Então, antes do 3 tem um sinal, depois do 3 tem outro sinal. Antes do menos 1 tem um sinal e depois do menos 1 tem outro sinal. Por isso que eu estou estudando eles aqui, ó. Encontrei as raízes justamente para isso. Tá vendo aqui, ó? Menos 1 no x e 0 no y, tá aqui. Então, o gráfico intercepta o eixo x. Então, isso aqui é uma raiz. Intercepta bem aqui também, ó, no 3. Tá certo? No 3 em x. Então, tá aqui, ó. O menos 1 em 3. Percebe que tá aqui a parábola. A parábola antes de menos 1, ela está abaixo do zero, abaixo da origem. Tá? Então, para valores de y. Assim, que os y aqui, antes de menos 1, são negativos. Os y é a função de x. Então, ela é menor que zero quando é menor que menos 1. A função de x também é menor que zero para valores maiores que 3. Como que eu sei? Olha só. Se eu fosse aplicar mais valores em x aqui, certamente essa curva ia aumentar aqui e ia descer, tá? Mas, então, só tem esse pedacinho, mas veja que depois do 3, a curva fica aqui abaixo do eixo x. Quer dizer que são valores negativos para y, né? Por isso, que é o f de x. Por isso, a função de x ela é menor que zero para valores também superiores a 3. A função de x ela é maior que zero dentro desse intervalo, que vai de menos 1 a 3. Ó. Então, do menos 1 exclusive até o 3 exclusive. Olha só onde está o gráfico, lá em cima, acima do eixo x.
Está na parte positiva do eixo y. Então, ela é positiva. Ela é positiva dentro desse intervalo. E ela é zero quando é igual a menos 1 e é zero quando é igual a menos 3. Esse é o estudo do sinal, ok? Até breve, não tem próximo bloco. Esse é a nossa última parte do estudo de função quadrática, tá certo? Até mais.